aqui nós estamos no extremo sul da cidade de São Paulo, em Parelheiros. E nós somos grandes produtores de água. E nós temos um remanescente de floresta, de mata atlântica nativa. Nós temos rios que você ainda pode beber a água e é água potável. E é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, que dá para a gente viver, dá para a gente conviver com uma cidade como São Paulo, que tem milhões de habitantes, e dá para a gente procurar preservar. Bem-vindos ao Acolhendo em Parelheiros, um projeto desenvolvido para você que quer conhecer e experimentar a agricultura orgânica na cidade de São Paulo. Nós vamos mostrar o nosso trabalho de luta e resistência na região. Vem com a gente! Bom, eu estou agora aqui na propriedade da nossa fazenda, que é minha e da Vânia, minha companheira. E em 2007, eu e a Vânia viemos morar aqui na região, primeiramente por causa dos nossos animais. E quando nós viemos morar aqui na região, a gente já tinha 15 cães que nós adotamos. Eu e a Vânia sempre tivemos esse prazer em receber as pessoas. E depois, em 2018, o IBEAC veio aqui para a região também e nós acabamos nos encontrando. Quando esse projeto do Acolhida na Colônia veio para São Paulo, a gente começou a desenvolver um grupo junto com a Cooperapas, no início de 8 pessoas, fundamos uma associação, tá, de turismo de base comunitária e estamos aqui super empenhados, né? Agora nós estamos em 14, além dos agricultores, nós temos os projetos sociais, que é o IBEAC, né, que tem a biblioteca Caminhos da Leitura, nós temos o CPCD, nós temos as Mães Mobilizadoras, todo esse trabalho que ocorre aqui em Parelheiros. Então a gente quer mostrar para as pessoas que Parelheiros é o melhor lugar para se nascer e se viver. E esse espaço é um lugar que eu e a Vânia fazemos questão de que todos se sintam pertencentes. Particularmente aqui nós estamos num pequeno espaço da propriedade chamado Portal do Saber, que era um lugar que eu procurava para construir um espaço para receber as pessoas, né? Aqui na nossa fazenda, os atrativos que nós temos, além das pessoas conhecerem a agricultura orgânica, conhecerem a alimentação saudável, e nós temos também um outro diferencial, que é a proteção animal. Então nós temos um projeto chamado Turma do Nino, nós temos aqui na nossa propriedade os jumentos, que são animais também que nós acabamos, eu brinco que nós compramos a carta de alforria deles, porque eles viviam de uma forma muito triste, sem comida, magrinhos, e a gente trouxe eles para cá. Aí a gente tem as galinhas, temos os gansos, temos os gatos, que às vezes vão se achegando aqui, e a gente acaba cuidando e ajudando, tá? Então, todo esse trabalho com os animais leva um bom tempo, né, do nosso trabalho diário. E nós temos aqui o banheiro seco, nós temos o biodigestor da Home Biogás, que produz o gás para a nossa cozinha. Nós temos o filtro biológico de águas cinzas, que trata a água onde não vão as fezes humanas, e o plantio de árvores, o sistema agroflorestal, sistema de horta em mandala. Então, tudo isso são pequenas atitudes que vão colaborando para que a terra fique mais permeável e que o nosso lençol freático fique mais abastecido e que tenha água para a nossa cidade também. Estamos aqui chegando no sítio Seu Domingos, do Eduardo e da Kelly, e vamos lá ver o que eles fazem? Estamos aqui com o Eduardo e a Kelly, que são aqui do sítio Seu Domingos, e eles vão contar um pouco da história. Eu comecei a vir para cá e comecei a plantar em 2015, 14, 15. E aos poucos eu fui pegando gosto, eu fui entendendo que esse hobby dava para ser rentável. Comecei com a agricultura orgânica, depois a gente começou nosso trabalho de turismo de base comunitária. Então, Edu, e quando o turista chega aqui na sua casa, o que você oferece para ele? Como que é a recepção? Bom, a primeira coisa que a gente oferece aqui é a alimentação, que é a parte boa. Né? Tudo é bom, mas comer sempre é bom. Serve um café colonial, um café na roça, com todos esses alimentos aí que a gente tem. E aí a gente vai conhecer o sítio. Vai fazer a trilha do silêncio, vai conhecer a capelinha, vai conhecer a produção do que tiver na época.
A gente recebe as pessoas na nossa casa. Vocês não vão ver uma mini hortinha, uma mini vaquinha, um mini galinha. Não, vocês vão ver o que é. Então, são as minhas galinhas, são a minha roça, meu plantio, minha vida, né? A casa e o nosso alimento. O que é servido aqui grande parte é o que a gente tira da roça aqui e faz. Tem morango, as hortaliças, milho verde. De repente pode ir lá na outra roça ver as batatas doces, feijão. E aí nesse trabalho a gente somou os nossos saberes, somou as nossas ideias aqui no sítio, né, para receber. E ali na Trilha do Silêncio nós batizamos com esse nome para trazer uma proposta para as pessoas fazerem um circuito em silêncio, que como não tem uma cachoeira, não tem um pico, o importante dela é o circuito, todo o trajeto dela. Então é uma parte do nosso trabalho aqui, além do trabalho com a agricultura, também a educação ambiental, falar das punks, falar da floresta, falar da mata em recuperação e também a parte terapêutica, também complementar aqui no sítio. É um passeio que eu acho que é bem completo, porque a gente pega desde a alimentação, do que se come o que é produzido, se aprende a produzir um pouco e se mostra como é possível produzir alimentos sem agrotóxico. E estamos chegando agora no sítio São Judas Tadeu, do Mauri, nosso amigo, agricultor orgânico, que também trabalha com turismo de base comunitária. Vamos lá ver o que ele está fazendo de bonito aqui. Estamos aqui com o Mauri e a Elisângela no espaço Casa da Árvore. Quero que vocês contem pra gente como é que vocês chegaram aqui, o que vocês fazem. Eu fui criado, né, com os avós e os pais na agricultura. Ninguém conhecia orgânico, né? Se falava de orgânico, ninguém entendia nada. E aí veio a missão da gente procurar saber o que era e você dizer que plantar orgânico dentro da cidade de São Paulo era praticamente um mito. Era coisa de gente doida, eu cansei de ouvir que eu estava ficando maluco. Mauri, e agora, nessa época aqui, o que é que você está plantando? O que está conseguindo produzir ali na terra com essa chuvarada toda? No momento a gente está com quiabo, pimentão, pimentinha, alguns punks, que é o nirá, azedinha, o caruru e serralha, taioba. A gente também tem as alface, couve-queio, temos cebolinha, salsão. Bom, gente, e aí, quando vocês recebem os turistas aqui, quando vêm as escolas, vêm as visitas, como que é a recepção? O que vocês fazem? Aqui eles chegam primeiro em casa, aí a gente recebe eles, né? Primeiro com o café da manhã, vão até o deck na árvore, conhece a estufa, aí depois o Mauri conduz elas pra roça, aí é com ele. E aí depois eles vão no campo ver a plantação, colher alguns alimentos para a gente fazer o almoço também. E aí vem as perguntas, vem a curiosidade, eles também gostam de mexer com a terra, de mexer com as mudas. Eles gostam de tudo, na verdade. Acho que eles ficam muito presos aí quando vêm pro campo, né? Vem pro mundo assim, mais assim, natural, eles querem aproveitar mesmo. O pessoal adulto vem mais ver também, se impressiona da diversidade de coisa que temos, né? Não só o que a gente planta, mas principalmente parte de punks, que a gente aprendeu bastante, né? De aproveitar os alimentos que são espontâneos e a gente consegue aproveitar um pequeno espaço e conseguir ter uma boa produção. Então eles vêm para aprender também, né? Tirar um pouco dessas dúvidas. Então vem aprender e aproveitar e comer uma coisa gostosa que a gente tenta fazer o melhor para eles também. Agora nós estamos no bairro do Vargem Grande e vamos conhecer o CPCD. Eu vou conversar com o Bruninho, com a Thaís, com a Laniela e com a Vânia. Vamos lá? Vânia, o que é o Projeto Amara? Amara Cozinha Saudável teve início em 2017. É uma cozinha coletiva com mulheres, trazendo empoderamento, renda e trabalhamos com alimentação saudável e aproveitamento integral do alimento. E, Vânia, e qual que é a importância da Amara para a sua vida? A Amara, ela me transformou. A Amara, ela traz
não só uma cozinha de mulheres. Ela traz afeto, ela traz literatura, ela traz tanta coisa que você até me emociona em falar. Eu estou aqui com a Laniela Feitosa, coordenadora do projeto CPCD. E eu gostaria, Laniela, que você falasse um pouco aí como que surgiu o projeto. O CPCD em São Paulo, que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. E a gente tem aqui o projeto Paradeiro Saudável, Territórios Abraçados. E a gente tem diversas atividades, dentre elas a tecnologia do Banco do Livro. O que seria o Banco do Livro? Você traz um livro que você já leu e troca por um livro que está no acervo. Nós temos também a biblioteca Azul das Ondas. Então a gente tem 5 hortas comunitárias. Essas hortas comunitárias a gente produz alimentos saudáveis. A gente tem as pinturas com tinta de terra, né, que é a tinta ecológica. Venha um dia fazer oficina com as crianças. Só vem, só vem, só vem. Eu estou aqui com o Bruninho, da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, e ele vai contar um pouquinho do trabalho, né, Bruninho? A Caminhos da Leitura, né, a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, existe há 10 anos aqui no território e é um projeto que a gestão é feita por 5 jovens mediadores de leituras. Para além dos empréstimos de livros, a gente desenvolve também algumas ações sociais e culturais, sempre pensando no objeto livro como esse fio condutor das histórias, das narrativas e dessa comunidade. Então, poder perceber que uma biblioteca que nasceu dentro do primeiro cemitério da cidade de São Paulo e começou a gerar toda essa transformação no território é uma mensagem que a gente dá, sobretudo, para as políticas públicas e para a cidade, de como uma comunidade mobilizada pode, por si própria, gerar a transformação que quer ver no mundo. Então, acho que essa é a nossa mensagem principal aqui em Parelheiros. Nós estamos agora com a Thaís, do Centro de Excelência de Primeira Infância, que vai nos contar um pouquinho sobre o trabalho, né, Thaís? A gente faz um trabalho de acompanhar essas mães e a gente utiliza a literatura como um caminho, né, de chegar a essas mulheres e promovendo a elas o direito à literatura desde a barriga. Esse é o nosso livro, Nascidos para Ler. É um presente que a gente entrega para todas as mães, né, quando chega no Centro de Excelência em Primeira Infância, como um presentinho para o bebê, promovendo para ele esse contato com a literatura desde a gestação. E aí a gente vai formando mais uma vez, né, uma comunidade leitora, garantindo que essa comunidade leitora comece na primeira infância, do 0 aos 6 anos. E Parelheiros é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso, é um lugar onde a gente ainda tem solidariedade. O que nós fazemos de trabalho não é para a gente, é para as futuras gerações, para que sobre pelo menos um pouquinho na lembrança do que um dia já foi todo o nosso planeta.